Senhor nosso Deus, nós pedimos pelas misericórdias de Cristo que o Senhor fale através das Escrituras, através da palavra. Que o Senhor nos abençoe de maneira maravilhosa e miraculosa, de maneira que possamos ouvir de fato a voz do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço ao Senhor que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, Jesus. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 15. Nós estamos estudando as parábolas do Senhor Jesus. E, em especial, estamos nos dedicando a essas 3 parábolas que estão interligadas, que se encontram em Lucas, capítulo de número 15, que poderíamos chamar as parábolas das coisas perdidas. Uma ovelha perdida, uma moeda perdida e hoje, filhos perdidos. Essas parábolas estão num todo, num contexto único, de modo que entendermos a primeira parábola e a segunda parábola nos lança também compreensão sobre a terceira parábola. A partir do versículo 11 encontramos a terceira parábola. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Mas moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse
aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Essa é a maior das 3 parábolas. Uma parábola que se dedica a falar de um filho pródigo. E nós, assim, conhecemos a mesma parábola pelo título que esta recebeu das sociedades bíblicas, tanto a nacional quanto internacionais. No entanto, ela não versa exclusivamente sobre o filho pródigo, e sim sobre os 2 filhos. Vemos o filho mais jovem ser identificado com a ovelha perdida, que foi achada, que foi encontrada pelo pastor. Uma ovelha extraviada, uma ovelha que sofreu os maltratos consequentes de seu extravio. Aqui encontramos um filho mais novo que se extraviou, que se perdeu, que sofreu os maltratos da vida consequentes do seu extravio. Mas encontramos um filho mais velho. Um filho mais velho que não se extraviou, que não se afastou do seu pai, mas que se afastou dos mesmos valores que seu pai possuía. Aqui encontramos algo perdido ou alguém perdido dentro de sua própria casa. Um perde por desperdiçar vida, outro perde por perder valores, especialmente os valores familiares. Encontramos aqui uma indignação do filho mais velho com o filho mais novo. Mas normalmente essas indignações dentro da casa, e agora eu digo da casa de Deus, quando nós nos indignamos com os nossos irmãos, normalmente acabamos brigando
é com o nosso Pai. E este filho mais velho se indigna não apenas com o irmão, se indigna com o amor do pai pelo irmão. Se indigna com a alegria, com o regozijo do pai. Interessante que os servos se alegraram com o pai, mas que o filho não se alegrou com o pai. Me parece que os servos estavam, neste momento, amando mais ao Senhor do que o próprio filho amava ou manifestava o seu amor ao seu pai. Se não se alegrasse por causa de seu irmão, deveria, no mínimo, se alegrar por causa da alegria do seu pai. Mas este erro, este problema, é apenas a manifestação de um outro erro, de um outro problema. Tal foi a alegria do pai. E se tamanha e intensa alegria o pai o teve, porventura, será que não manifestava semelhantemente uma angústia e uma preocupação pelo filho mais novo? Será que o filho mais velho não percebeu, em momento algum, a preocupação, a angústia, a aflição do pai pelo seu irmão? A pergunta que eu faço agora é: eu e você temos percebido a angústia, a preocupação, a aflição de Deus pelos que perecem, pelos que estão fora, pelos que sofrem, pelos filhos pródigos? Uma coisa que o filho mais velho jamais o fez, e eu particularmente acho que se amasse ao pai, como ele tanto diz, eu te fui fiel, eu te servi, eu jamais reclamei. Será que de fato ele buscou atender ao pai? Ele buscou ver a dor do pai? Ele buscou ver a preocupação do pai? Meus irmãos, se nós amamos a Deus, nós deveríamos nos preocupar e não esperar que em algum momento o filho volte, mas nós deveríamos ir buscar o nosso irmão perdido. Essa é a postura que, se o filho mais velho, penso eu, guardasse os valores que o pai transmitiu, porque os segredos são esses valores. Veja, o filho mais novo, caindo em si, recordou-se da casa paterna e dos valores que o seu pai tinha. Meu pai não trata assim os seus servos. Meu pai não trata assim os seus empregados. Meu pai é um homem de valor. Meu pai é um homem que possui valores. E ele me tratará segundo esses valores. Mais vale ser servo de meu pai do que permanecer na vida em que estou. Ele, por reconhecer os valores que seu pai tinha, se animou a buscar o seu pai. Eu tenho dito e quero repetir aqui que houve algo que o mundo não pôde tirar, que ele mesmo não pôde perder, desperdiçar, dissipar, como o fez com os bens que seu pai lhe confiou. E o que o mundo não pôde levar,
e ele mesmo não pôde perder, era a boa lembrança da casa paterna. E quando nós temos uma boa lembrança da casa paterna, isso nos dá forças para que no momento da crise consigamos nos levantar para ter o retorno, para voltar à casa do Pai. O Senhor Jesus, Ele é o Filho, e diferente do irmão mais velho da parábola, que faz menção àqueles que mesmo dentro do povo de Israel, não estamos falando dentro do povo de Israel e os gentios, estamos falando dentro do povo de Israel com os fariseus e os publicanos, com os fariseus e as meretrizes. Sabe, muitas das meretrizes de Israel não entraram na prostituição por vontade própria. Roma tinha o costume de invadir a casa das terras conquistadas, tomar jovens moças e levá-las para os prostíbulos de Roma, para os prostíbulos romanos. Jovens, rapazes, eram tomados à força de suas casas e levados aos navios romanos, às galeras romanas, presos para remarem até a morte. Por isso, você encontra dentro da narrativa dos evangelhos encontros com grandes multidões em um lugar que não esperamos um encontro de grandes multidões, que é o deserto. O povo fugia para o deserto. Jesus se apiedava dessa gente, Jesus se comovia com essas pessoas, Jesus se condoía com toda a dor deste povo e se comovia com eles. Curava a todos, libertava a todos, alimentava a todos. Por quê? Porque Jesus é o filho mais velho que vai atrás do filho mais novo. Jesus não é o filho mais velho que fica. Aqueles que ali estavam eram filhos mais velhos que ficaram, que foram fiéis, pelo menos em sua maneira de entender o que era fidelidade, o foram. Eu sempre afirmo a respeito deste texto. O filho mais velho disse ao pai: eu fui bom filho. O pai não nega que ele foi bom filho. Mas o que essa parábola me ensina é que não basta ser um bom filho. É necessário também ser um bom irmão. Se vós dizeis que amais a Deus, a quem não veis, e não amais aos vossos irmãos, a quem veis, sois hipócritas, sois mentirosos. Porque ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, e não amar ao seu irmão, a quem vê. Se você ama o Pai, este é o princípio. Se você ama o Pai, você ama o irmão. E se você não ama o irmão, você não ama de fato o Pai. Quem ama o Pai, ama o irmão. Se nós amamos a Deus, temos que amar aos nossos irmãos, tanto os irmãos que congregam conosco, quanto os irmãos que não congregam e deveriam congregar.
Há uma coisa interessante sobre Jesus no deserto. Eu vejo que quando Jesus chega no deserto, uma coisa que o deserto deixa de ser é desértico. Porque um deserto é um lugar tipicamente vazio. Mas quando Jesus chegava no deserto, logo, juntavam-se a ele multidões. Meus irmãos, aonde Jesus está, esse lugar não permanecerá deserto. É por isso que dentro dessa pandemia, a pandemia, com a mesma agressividade, nos fere, nos rouba, nos depaupera, tira as nossas economias, nos empobrece, nos humilha. E eu poderia falar tantas coisas, mas uma das coisas que ela faz, ela produz um deserto. Deserto na alma, deserto até mesmo nas casas, deserto de convívios, deserto nas igrejas. Quantas igrejas, e até mesmo a nossa, não nos encontramos desertos? Desertos por quê? Por motivos reais, por motivos lógicos. Não pense que não havia motivos reais, não havia motivos verdadeiros, não havia motivos, como eu citei, de dor, de sofrimento, de perseguição. O povo tinha fome, o povo tinha sede, o povo tinha carências, o povo tinha enfermidades, o povo tinha tantas opressões, o povo sofria tanto. Era necessária uma solução. Era necessário alguém que, veja bem, o que fez o pai? Vestiu, calçou, colocou o anel, honrou, alimentou, celebrou. Celebrou. O pai também teve uma postura de fé, tanto quanto o teve o pastor. E qual foi a postura do pastor? Foi crer que a ovelha não estava morta, e teve a mulher. E qual foi a postura da mulher? Crer que a dracma não fora roubada. E o pai, que postura tivera? Crer que o filho voltaria, que o filho reviveria. O filho estava morto, por quê? Porque tratou o pai como morto. Afastou-se do pai. O seu afastamento do pai era a sua morte. E o nosso afastamento do pai também é a nossa morte. O entregar-se aos prazeres da vida foi o seu processo de morte, porque isso é pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Era necessário o arrependimento, era necessário o retorno. E muitas vezes o retorno é desafiador. Em contraste com o que o pai fez, que tinha tudo para ele, inclusive o novilho cevado. O novilho cevado era um novilho reservado para uma festa. E assim, o pai cria tanto na volta do filho, que já tinha preparado toda a festa para o filho. Chegou o momento de celebrarmos. Deus crê na tua restauração. Talvez você mesmo não creia na sua própria restauração. Veja, o filho pródigo caiu em si. O filho pródigo se arrependeu. Mas uma coisa que o filho não cria mais era no seu direito a ser filho.
Ele não cria mais que ele merecia ser filho, uma vez que tratou o seu pai como morto fosse. Por que eu digo que tratou o seu pai como morto fosse? Veja, ele pediu algo ao pai que só poderia ser dado a ele por ocasião da morte do pai. Então ele tomou uma postura: dá-me o que é meu. Dá-me o que é meu. Sabe que muita gente trata Deus assim: dá-me o que é meu. A vida é minha. Você já ouviu essa frase? A vida é minha? Ou uma frase que é a mesma frase dita de outra maneira: da minha vida eu faço o que eu quiser. Ele pediu uma herança antecipada, e a Bíblia diz que a herança antecipada é uma maldição. Isso não acaba bem. Mas por que uma herança antecipada não acaba bem? Não podemos dar as coisas antecipadamente? O que é isso? Não podemos tratar nossos pais, de onde vem a nossa herança, como se já tivessem mortos. Esse filho tratou o seu pai como se morto estivesse. E, de fato, quem estava morto e não sabia era ele. Diz que ninguém lhe dava nada. Que coisa triste isso. E como isso é verdade em tantas vidas, e talvez agora mesmo algumas pessoas dizem: isso é a história da minha vida, ninguém me ajuda, ninguém me dá nada. Todos veem o meu desespero, mas nada fazem. Por quê? Porque apenas quem te dará é aquele que te ama. E existe alguém que te ama. É o Pai. O Pai te ama, o Pai não deixou de te amar. Mesmo que você tenha desonrado, tenha pecado contra o Pai, tenha pecado contra Deus, mesmo que você tenha feito tudo isso, eu quero dizer uma coisa a você nessa noite: o Pai não deixou de te amar. O Pai continua te amando. Você pode ter se pervertido, perdido, desperdiçado. É interessante que o filho mais velho sabe o que o filho mais novo fez. Mas nunca foi atrás dele. Nunca tentou resgatá-lo. Nunca tentou ajudá-lo. Foi um irmão afastado. Não foi um irmão próximo. Não foi um irmão que se aproximou do seu irmão carente. Ele simplesmente está preocupado com sua própria herança. Eu mereço herança. Ele não está preocupado com o Pai. Esse é um que não está tratando o Pai como morto, mas não está tratando bem o Pai. Não tratar bem ao irmão. Deixe-me colocar de outra maneira. Não receber bem ao irmão é tratar mal ao Pai. E se eu não tratar bem, se eu não receber bem ao meu irmão que não é o meu irmão querido, não é meu irmão amado, porque é meu irmão que agiu incorretamente. Veja,
O filho estava confessando ao pai, o filho mais novo estava confessando ao pai o que ele fizera. Mas como é que o filho mais velho, sem ouvir nada, ele conhecia seu irmão? Ele sabia da inclinação do seu irmão. E aqui, ele afirma algo, ou sem saber, ou sabendo, ele desperdiçou com meretrizes. Ele desperdiçou. Desperdiçou o quê? Desperdiçou nossos recursos. Na realidade, o filho mais novo desperdiçou muito mais que recursos. Desperdiçou vida. Vida. E o que o pai tenta conscientizar o filho mais velho é: meu filho, tu sempre estás comigo. O valor não é o valor das propriedades, é o valor da presença do pai. Quem tem um pai, e um pai bom, tem tudo. Tudo que é meu é teu. Tu tens a mim. E quem me tem, tem tudo o que é meu. Tudo o que é meu é teu. Você não precisa me pedir. De fato, se a herança era dos dois, e tudo que pertencia a um foi levado pelo mais novo, tudo que sobrou era de quem? Era do filho mais velho. Não havia nada, absolutamente nada, que o pai tivesse que não fosse exclusivamente dele, mas por um motivo, porque a presença do pai ele sempre tem. E o único momento que ele não teve a presença do pai foi quando ele mesmo se afastou, que o pai teve que buscá-lo, que o pai teve que ir até ele, que o pai teve que encontrá-lo. Veja, ele fala: esse seu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado, mas eu precisei também vir te buscar. Você não está morto, você não está perdido, mas você perdeu algo, porque senão você teria entrado. Você perdeu valores. Nós temos uma mensagem: filhos perdidos do lado de fora, filhos perdidos nesse mundo, ovelhas perdidas do lado de fora, filhos perdidos do lado de dentro, moedas perdidas do lado de dentro. Há gente dentro da casa do Pai e perdida. Se para cada 100 ovelhas, uma está perdida do lado de fora, para cada 10 moedas, uma está perdida do lado de dentro. E se é uma entre 10 e a outra é uma entre 100, do lado de dentro, proporcionalmente, 10 vezes mais se perde do que do lado de fora. Estar perdido do lado de dentro da casa é estar no lugar certo, mas ainda assim está perdido. Estar perdido no lado de fora é estar no lugar errado e perdido. É uma situação paradoxal alguém estar no lugar certo e perdido. Você está comigo, você está em casa, mas por que você está perdido?
Toda a lei se resume em 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E isto com todo o teu coração, com todas as suas forças, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus e amarás aos homens. Em tudo isso se resume a lei. O primeiro filho pecou contra o pai. E o segundo filho pecou contra o irmão. O irmão que pecou contra o pai. E dessa maneira também pecou contra o pai. De modo que pecou até mais. Por se indignar com o seu irmão, por não amar ao seu irmão como agradaria ao coração do pai. Não há maior alegria ao pai do que os seus filhos se amarem. E se você quer realmente alegra o coração de Deus. Sabe, você alegrará o coração de Deus quando você amar ao seu irmão. Jesus é aquele que veio buscar os pecadores. Jesus veio buscar o pecador do lado de fora, mas Jesus também veio buscar o pecador do lado de dentro. Como eu disse, há pessoas que são enfermas e, por serem enfermas, têm consciência que precisam de médico. Há pessoas que são sãs e, por estarem sãs, infelizmente, não têm consciência que também elas precisam e precisarão de médico. Um precisa para tratar-se, outro precisa para não ser necessário que se trate. Tu sempre me tens. Meu amado irmão, se você está afastado, se você anda a lutar com porcos, a pedir a todos que alguém me ajude, mas ninguém pode te ajudar e ninguém te ajuda e ninguém quer nem mesmo te ajudar, eu quero dizer, há alguém que quer te ajudar e esse é o Senhor Jesus. Não fique disputando o alimento dos porcos quando há um banquete à tua espera. Eu quero te convidar a sair da situação em que você está, a situação de humilhação, a situação de desprezo, a situação de abandono, a situação de fraqueza, a situação de enfermidade, a situação de calamidade, a situação de desastre em que você se encontra, a situação de perdição em que você está. Você que desperdiçou a vida, que desperdiçou recursos, que desperdiçou quem você ainda há tempo. E se você desejar, apenas se levante e venha para o Pai. E antes que você chegue, o Pai já virá até você. A casa do Pai é onde congregamos, a casa do Pai é onde os filhos se reúnem, a casa do Pai é onde recebemos o alimento do Pai, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Eu quero te convidar a vir para essa casa do Pai. Se você está muito distante de nós, está até mesmo em outro estado, em outra cidade, em outra nação, eu quero te convidar a ir à casa do Pai. A casa do Pai está perto de você. Se você se levantar, se você andar, você chegará na casa do Pai. Mas eu quero te dizer uma coisa, antes de você chegar na casa do Pai, no caminho de ir para a casa do Pai, o Pai vai te encontrar. E não só o Pai, os servos do Pai te ampararão. Os servos do Pai te cuidarão. Você será vestido como você
não está mais acostumado a ser vestido, você será calçado como você não mais está acostumado a ser calçado. Você será honrado recebendo um anel, como antes você não mais, porque até o anel você perdeu. O que é isso? Isso se chama restituição. Restituição de toda a sua dignidade. Deus te dignificará novamente. Mas você, que está dentro da casa do Pai, e que está indignado porque o Pai abençoa este, abençoa aquele, celebra este, celebra aquele, e diz, e eu? Você não foi esquecido, nunca foi, você sempre foi lembrado. Você deve valorizar não o seu serviço, deve valorizar não as posses, deve valorizar o Pai. Veja, por que aquele filho foi restaurado? Porque ele valorizou o Pai. Ele disse, na casa do meu pai não é assim, o meu pai não é assim. Ele valorizou o Pai, ele teve revelação do Pai. Você que está dentro da casa, eu que estou dentro da casa, nós que estamos dentro da casa, também precisamos ter revelação do bom Pai que nós temos. E como um bom pai não agiria da maneira que aquele pai agiu? Não poderia haver outra forma daquele pai agir. Ele é bom. E a Bíblia diz, Deus é bom e em todo tempo Ele é bom. Então, eu quero te pedir agora, para se reconciliar com o Pai, para se reconciliar com o Pai, e não apenas com o Pai, para se reconciliar com o irmão, ou com os irmãos. Porque ninguém pode amar o Pai e não amar o irmão. Ninguém pode rejeitar o irmão e não ferir o Pai. Então, eu quero te convidar a esse espírito de reconciliação. Esse espírito de reconciliação. Esse espírito que não somente me faz querer ter a comunhão com Deus, mas a comunhão uns com os outros. Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce pela cabeça, pela barba, pelas vestes de Arão. Ali, diz a palavra, o Senhor distribui a sua bênção e a vida para sempre. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, meus verdadeiros seguidores, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, eu quero te convidar a ter comunhão com o Pai, a viver a festa, a celebrar a festa. E eu quero ainda te convidar a ser um filho melhor que esse filho. Um filho que vai atrás do seu irmão. Senhor nosso Deus, nós não queremos nos indignar com os nossos irmãos, nós não queremos, ó Deus, ter o espírito errado, ter o entendimento errado, julgar errado o Pai. Nós queremos ter revelação da bondade do Pai e entender que o Pai é bom e em todo o tempo é bom. E nós queremos ser filhos dignos desse Pai, que buscam o perdido pecador, o irmão perdido. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero lembrar a todos que nós estamos com nossa campanha de 40